hoje o próprio dia nos convida a isso. Ao recolhimento. Certamente, a maioria de nós resultaria em poder estar recolhido em seu lar, num dia em que a chuva sem cessar nos traz muitas mensagens. Se é verdade que o dia se torna próprio recolhimento, e é verdade que também nós aqui estamos reunidos nesta casa, nesta tenda erguida pelo amor de Padre Pio, de tantos outros companheiros que vão à nossa frente na jornada para nos dar abrigo, para nos recolher. Vamos aproveitar que nos movemos até aqui fisicamente, para mover também as forças mais puras, mais íntimas, de modo que possamos em recolhimento, a partir de nosso espírito vivo que busca, ao contrário não estaríamos aqui, que busca de uma forma toda própria a cada um de nós o encontro com o divino. Vamos aproveitar que recolhidos estamos para sentirmos tocados no amor incondicional que a presença divina manifesta aonde quer que dois ou mais se congreguem, se façam um em nome dela. Como a mãe que recolhe em seu regaço as angústias e as tristezas, as dúvidas e o cansaço de seus filhos. E o toque da luz da presença divina, através de cada um dos amigos que aqui trabalham em nome dela, em nome da paz, em nome da cura, no seu sentido mais profundo, em nome da fé, no seu aspecto de certeza, de força, que movimenta a própria vida, essa presença que fala com cada um dos nossos amigos, que nos toque também, possa realizar a sua obra e possa transcender através de nós e por nós para outros irmãos que fisicamente aqui não estão conosco. Receberão também eles, certamente, o agasalho espiritual, o conforto e a renovação que todos nós buscamos quando buscamos o divino. Seja hoje, então, para cada um de nós, um momento sim de aprendizado, um momento sim de reflexão, um momento sim de receber o toque de nossos amigos nos tecidos da alma, nas células do corpo, mas que seja também para cada um de nós o aumento da nossa fé, que aliada à consciência de que somos eternos aprendizes, nos encaminha passo a passo para a certeza, para iluminar, como nos dizia o Mestre, aquela que move montanhas,
aquela que faz a multiplicação dos bens físicos por ter bens celestiais, de abundância infinita, são percebidos por nosso ser como herança sublime de um reino que vem a nós quando o nosso clamor se reveste da humildade e se reveste da certeza, afirmando que somos como o Pai, filhos dele, que somos como a nossa Mãe Divina, que enquanto não somos fortes, nos agasalha e nos protege. E tal, assim sendo, realizamos a obra com pequenos deuses, mas unicamente pelo caminho da humildade e da renúncia interior, unicamente por ele, e do amor incondicional, atingiremos tal meta. Tornaremos real aquilo que é potência, aquilo que parece sonho. Abençoados sejam esse nosso encontro. Fortalecidos, renovados, saiamos todos hoje daqui para mais passos avante, para mais encontros com Deus. Graças a Deus. Choque luminoso. Deixa eu tirar uma foto de vocês todos assim, falar dessa vida, que engraçado. Boa noite para todos, sejam bem-vindos. Todos à nossa casa, especialmente os que estão conosco pela primeira vez. Sempre deve haver. Dia frio, chuva. É bom vocês estarem aqui. Muito bem-vindos. Tereza Dávila, que hoje, como Otton antecipou muito bem, vai ser o alvo da nossa admiração, da nossa homenagem, da tentativa que é complexa ao se falar de uma personalidade dessa envergadura, como Tereza Dávila. Todo o tempo é pouco, mas ao mesmo tempo, se você se estende demais, você não está sendo justo com o que ela é, com o que ela foi, porque talvez umas criaturas, uma das almas mais sublimes e mais expressivas da característica divina que existe em nós, que tenha passado pelo mundo, a nossa civilização ocidental, certamente. Então, é um desafio muito grande, mas o Otton falando aqui de santos tristes, eu não posso deixar de me levar a antecipar alguma coisa que depois foi repetida pelo Paramahansa Yogananda, ao criar aquele mote de que um santo triste é um triste santo. Tereza Dávila, que era a alegria em pessoa, falava sempre: Deus me livre dos santos tristes. Ela era bastante extremamente expressiva, como toda espanhola, não podia deixar de ser, e manteve isso todo o tempo de sua vida, com algumas coisas interessantes que nós vamos hoje aqui tentar reunir para vocês. E aí, como eu estou dizendo, falar de Tereza Dávila é complexo, porque existem muitas abordagens que se pode fazer sobre a vida dessa santa. Mas para nós aqui na casa, procuramos enxergar, acima de tudo, a essência, aquilo que pode ser modelado, porque não adianta nós falarmos sobre alguém apenas para render uma homenagem, não adianta a gente falar sobre alguém apenas para termos um conhecimento da sua vida, mas temos que entender aquilo que é possível ser modelado por cada um de nós. Está engraçado de quê? Jura? Ela está prestando atenção então também. Para a gente falar dela, a gente não pode deixar
E eu gostaria de fazer então essa abertura, esse preâmbulo, dizendo que o que a gente tem que pensar é pensar no modelo. Porque ela vivenciou coisas que para nós são importantíssimas hoje. São atemporais, porque não pertencem a Teresa d'Ávila, nem à Igreja Católica, nem à fé que ela professava, pertencem à própria natureza humana, independente de tempo, de religião, de momento em que você analise a humanidade. Isso é atemporal, mas é importante que a gente situe isso, e a vida dela vale a pena ser situada. Até porque tem um outro dado muito importante. Para nós que somos aqui, é uma casa em que a gente admite a mediunidade como um processo, como um fundamento. Teresa d'Ávila talvez tenha sido das maiores médiuns que passou por esse mundo ocidental. Ainda que dentro da Igreja Católica, a gente vai ver aqui rapidamente, nessa tentativa de fazer uma pequena biografia na sua vida, enxertando esses processos internos que ela vivia, de como isso foi fundamental na sua missão, nas suas dúvidas, nos seus momentos de dor, de sofrimento. A mediunidade marcou cada momento da sua passagem. Então, vamos situar. Né? Momento biográfico, sem nenhuma intenção de estar dando aula para vocês. A gente está falando aqui de um ano 1515. É o ano que ela nasce. No dia 28 de março. Rosa. 28 de março, Ariana, né? Já é Ariana. Não podia deixar de ser. Esse ano daqui, 15 anos depois, vocês imaginem o seguinte: a América estava recém-descoberta, a Espanha, junto com Portugal, era protagonista desse movimento. Nós estávamos num país riquíssimo, que tinha um rei, entra logo depois aqui, já entra em cena, que é Filipe II, e temos uma igreja católica altamente poderosa, já naquela época, cada vez mais poderosa. Né? Ordens poderosíssimas, os dominicanos, por exemplo, eram uma ordem que dominava a Inquisição, mas já havia a entrada em campo dos jesuítas, que vão começar a tomar campo daqui para frente. E aí nasce Teresa, uma cidade em Castela, ou Castilha la Vieja, em homenagem ao nosso, tem um espanhol aqui de sangue mesmo, então eu vou ter que caprichar no meu espanhol. Nasce numa cidade chamada Ávila, e por isso o seu nome, uma cidade que fica em Castela, no alto da Serra de Guadarrama, e nasce de uma família muito interessante, porque o seu avô, na verdade o seu bisavô, era um judeu convertido, daqueles que em 1492 foram obrigados ou a se converter ou a deixar a Espanha. O seu bisavô precisou fazer todos os processos de conversão que o judaísmo, naquele momento, quer dizer, quem professava o judaísmo precisa para entrar no catolicismo ou não. Então isso é muito interessante a gente observar isso na vida de Teresa d'Ávila como um ponto fundamental. Por parte de pai, seu pai chamava-se Dom Alonso, a gente vai falar muito dele aqui, de Cepeda. Era um nobre que vivia num castelo, numa casa encastelada na cidade de Ávila. E a sua mãe, Dona Beatriz Arrumada, não tinha origens nobres, mas era uma pessoa extremamente sensível, da qual certamente Teresa, em termos físicos, herdou essa mediunidade. Muitos irmãos, né, como toda a família daquele tempo, 9, me parece, se não 10. E Teresa, desde cedo, mostrou-se alguém muito especial, tanto que se tornou a preferida do seu pai. E cedo ela já tinha sonhos, já tinha visão, e tinha essa vontade de ser santa. E no primeiro momento da sua vida ela foge com o irmão mais novo, porque a América sendo descoberta, a ânsia das pessoas era: vou para a América para converter os pagãos. E quero fugir para lá para ser, de repente, sacrificada. E ela foge realmente com seu irmão pequenininho, os dois, ela com 8 anos, o irmão com 5, e são apanhados pelo pai, já fora das muralhas de Ávila, quase no meio da estrada, prontas para ser, de repente, até sequestradas por alguém. Essa é a Teresa que a gente vai começar a conhecer agora. O tempo passa,
E aí, com a idade chegando, ela começa a descobrir uma coisa, a beleza física. Era uma menina extremamente bela. Extremamente bela. E tão extremamente bela quanto consciente dessa beleza e quanto expressiva na sua energia, que a gente pode chamar aqui de sexual, olhada nesse sentido mais amplo. Naquela época era muito mais complicado do que hoje. Mas Teresa passou uma boa parte da sua adolescência, e não havia adolescência naquela época, mas até os seus 15 anos de idade, Teresa gastava o seu tempo a sentir o prazer de ser admirada pela sua beleza e por tudo aquilo que ela representava. Ela tinha admiradores de todas as idades, ela se vestia muito bem, ela adorava vestidos laranja. Para vocês terem uma ideia, ela adorava roupas laranjas, colocava aquelas roupas, se vestia, se enfeitava, pintava, e vivia ali, dentro do convívio com os moços de Ávila. Ela conta isso. A gente sabe isso tudo aqui porque Teresa foi obrigada pela Inquisição a fazer uma biografia. Ela chega lá. Então isso tudo são informações contadas por ela mesma, escritas num livro chamado Livro da Vida, que ela fez para os seus inquisidores, mas que se tornou uma das grandes obras que ela nos traz, até porque ela realiza e mostra todo esse caminho interior que ela vai fazer. Logicamente com uma ideia, sempre a ideia dela, de se auto-punir, de olhar para ela mesma como alguém que fazia alguma coisa que era um pecado, que era uma coisa que não estava ligada à divindade. Muito bem. Teresa, jovem, quer saber a sua diversão, até que entra dentro da sua casa um primo, que os homens não tinham acesso, mas um primo seu vinculado à família entra. E esse primo se namora dela e ela dele, e ela chega a um ponto quase que, de repente, sair de tudo para poder se casar com esse primo. Isso é uma coisa extremamente natural, só que naquele momento de vida, naquela circunstância, naquela sociedade em que se vivia, isso era algo que não era aceitável. E aí, o pai, Dom Alonso, ao saber disso, pega a Teresa e a manda num primeiro estágio. Nós vamos ouvir falar muito desse convento, chamado Encarnação, o convento da Encarnação, que era o convento da ordem, que Teresa vai se filiar, que era a ordem das Carmelitas Calçadas, ou a ordem das Carmelitas. Ela é mandada para lá, por causa disso, contra a sua vontade, e logo depois que volta para casa, desfeita aquele processo que o pai estava percebendo, começa em Teresa um mecanismo de mediunidade explosivo. Teresa, então, por volta dos seus 15, 16 anos, começa a ter arroubos que a gente pode classificar como momentos intensos de desdobramento por força de influências espirituais, que a gente não sabe muito bem definir como. O que a gente sabe é que isso deixava a Teresa absolutamente inerte, como num ataque epilético que não durava horas, durava dias, e deixava ela totalmente inerte no chão, em sequenciais ataques que duravam muitas vezes dias e que se repetiam numa constância cada vez menor, uma frequência cada vez maior. Desculpa. Isso, imagine o sofrimento pela qual ela passava, porque ela estava parada de repente aqui, ela estava tomada por uma coisa, caía, ficava sem sentidos, rígida, e quando ela se reerguia daquilo, ela estava sempre acompanhada de dores intensas no corpo, de pensamentos angustiantes, de coisas que vinham à sua cabeça que não a deixavam fazer. Isso, gente, durou entre os 15 e os 18 anos, quando ela resolve definitivamente entrar no mosteiro de encarnação para se tornar uma freira por vontade própria. Isso durou, esses 3 anos foram quase que uma eternidade para ela. Imagine o sofrimento de alguém que não sabia pelo que estava passando, que entrava num arroubo de sentidos, que ficava desacordada por dias, uma repetição, e ia tornando angustiada e agoniada a sua vida, a vida de seu pai, que tinha uma adoração por ela, até que houve um dia em que o ataque foi tão intenso, ela ficou num estado de quase catalepsia,
ela foi declarada morta. Como ela tinha estado no convento da Encarnação, já estava, me desculpe, ela já estava lá, ela já tinha entrado com 18 anos. E o pai tinha retirado ela de volta para casa quando ela começou a ter os ataques lá de novo. Ela, declarada morta, foi, e as freiras da Encarnação fizeram o preparativo para o seu velório e para o seu funeral. Chegaram em casa, colocaram as velas, e o pai dela, desesperado, ela não está morta, minha filha não morreu. Passou-se o primeiro dia, passou-se o segundo, ela em casa, e as freiras queriam levá-la para enterrá-la no convento. Ela disse, não, ela já foi para o convento, agora ela é propriedade nossa, o corpo é nosso, você faz o favor de me entregar o corpo para ele ser enterrado aqui. E o pai, não vai tirar, ninguém vai tirar, minha filha está viva, está viva, está viva. 3 dias, ela em completo estado de catalepsia. O seu irmão, da noite do segundo para o terceiro dia, foi o único que ficou no quarto velando, o pai estava cansado, e as velas pegaram fogo. De repente o ataúde estava pegando fogo, ela já estava dentro do ataúde. Correm para apagar, nada acontece. E na manhã seguinte, quando as freiras, cansadas, foram buscar apoio no bispo para chegarem lá e tomarem o corpo, a freira entra e encontra ela sentada no caixão, falando. Ela tinha ficado 3 dias antes falando uma frase que ela dizia assim: eu quero me confessar, eu preciso me confessar porque eu estou doente. O pai disse, não vou deixar você se confessar, porque ele estava com medo de que essa confissão pudesse ser uma extrema-unção e que ela acabasse morrendo mesmo. Então ele não deixou. Ela entrou naquele estado, ficou 3 dias, foi declarada morta, e quando ela levanta, ela continua com a mesma frase: mas vem cá, não vai chamar o confessor? Vem cá, onde você estava? O que você estava fazendo? Não, eu quero me confessar. O que eu estou fazendo aqui sentada dentro desse caixão? Bom, a partir daí, viu-se que Teresa precisava de um cuidado maior, e ela vai voltar sim para o convento. Mas depois de fazer um período de curas, ela andou. A história é muito densa, muito longa. Mas para a gente aqui interessa que ela acaba, então, indo para o convento da Encarnação, e quando ela termina de completar 18, já para 19 anos, ela definitivamente entra no convento das Carmelitas. E que ordem era aquela, naquele momento? Como todas as ordens religiosas da igreja naquele tempo, o Carmelo era o que eles chamavam de uma ordem mitigada. O que significava isso? Isso tinha acontecido também com os franciscanos, tinha acontecido com os dominicanos. Era uma ordem que vivia de fartas doações feitas por nobres e por pessoas que tinham dinheiro e que faziam doações esperando de repente encontrar a benevolência dos céus. E era uma ordem que se podia ter bens, que se podia usar joias, que se podia sair do convento, podia fazer várias coisas que não condiziam com uma regra de ordem, e que as orações se tinham tornado totalmente mecânicas. Você cumpria os ritos de oração, as vésperas, as matinas, as primas, aquele ritual, fazia aquilo correndo, e o que adiantava para todo mundo era quando soava o sino, uma coisa chamada parlatório. E aí, essa era a hora, isso tudo escrito por ela, vou repetir, e Teresa gostava mais. Porque o parlatório era uma sala onde as freiras chegavam e podiam conversar com quem quisessem. Amigos, vamos chamar assim, enamorados, né? Pais, mães, família, e ficavam ali numa fofoca total, sabendo da vida e falando da vida. Então, aquele era o grande movimento do convento. E o parlatório era a hora, ela, Teresa, diz isso, e que ela mais gostava, porque ela descia para ali e ela tinha conversas com as pessoas, ela se manifestava, e quando voltava para a sua cela, não importava mais nada, a não ser esperar a hora do próximo parlatório. Isso vão se passando anos, e mais anos. A doença dela, aquele momento em que ela vive aquele processo, dá uma parada. E ela continua nos 18. Eu vou fechar aqui um tempo, tá? Nesse intervalo acontece muita coisa. Só para a gente ter ideia. Pasme. O tempo em que Teresa passa dentro do convento da Encarnação, vivendo este processo, aqui vai acontecer coisa assim, tá? Mas
Só para a gente entender quando a gente às vezes acha que as coisas estão demorando na nossa vida, quando a gente não tem caminho espiritual, quando o nosso caminho espiritual parece que está fechado, quando a gente acredita que as coisas não vão acontecer mais. No século XVI, uma vida de 70 anos equivalia a uma vida de 95, 96 hoje. Então alguém com 43 anos já era considerado já uma pessoa já na madureza para a velhice. Ela fica nesse convento dos 18 aos 43 vivenciando isso e escreve as dores internas que ela vai passando. Tudo que passava dentro da cabeça dela, tudo que passava no coração dela, era uma luta entre a busca divina, que ela sabia existir dentro dela, aquela tendência, e aquela ida ao mundo, porque no mundo ela era admirada, ela continuava bela. O que falam é que depois da doença, a beleza dela então ficou ainda mais aguda, porque tocada por aquele sofrimento, ela ficou com uma beleza ainda com talvez um toque de celestialidade. Isso fazia com que as pessoas procuravam, e ela diz, e dentre todas as pessoas que conversavam comigo, uma delas era mais querida. E conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E muito engraçado, porque quem lê o livro da vida vê as observações que ela faz. Assim, e ele me deu uma correntinha, uma coisa pendurada, essa pessoa que estava ali conversando com ela, tentando tirá-la do convento. E ela diz assim, essa correntinha, eu sabia que tinha alguma coisa estranha ali naquela coisa. Eu pus aquela correntinha, então eu fico com mais vontade ainda de sair do convento. E ela conta que um dia, nesse momento em que vai acontecer, eu vou contar para vocês, ela corta a corrente e atrás do convento passava um rio, elas podiam sair, ela vai e joga a corrente no rio. E ela estava marcada com ele de fugir. Isso era perto do domingo de Ramos. Ela naquele momento estava, ela diz, completamente desligada do seu contato espiritual. E no domingo de Ramos, ela já, por arquitetado, ela tinha sacado fora a corrente, mas estava ainda marcada para sair do convento da Graça. Estamos falando aqui, por isso eu disse que é antes, não é com 43 anos não, tá? Isso aqui acontece 3 anos antes desse novo que vai acontecer uma coisa muito importante na vida dela, que é o fundamento do que a gente quer falar como modelagem. Nesse momento em que ela está decidida a fugir do convento, nesse dia, ela vai numa procissão de domingo de Ramos, e dentro do convento tinha uma estátua de Jesus tomado, como é que fala? Amarrado pelas mãos. E aí, quando passa aquele cortejo da procissão em frente a essa visão, ela nos relata que ao invés de ver a estátua, ela olha e contempla pela primeira vez o próprio Cristo. E o que se descreve é que aquela freira de repente cai do joelho e fica ali, e as freiras levando ela, porque enfim, ela estava naquele momento já integrada completamente no convento, era alguém totalmente dentro do espírito daquele convento da encarnação, e ela caindo de joelhos ali, ao ver o Cristo, ela não sai do lugar, são obrigados a carregá-la, ela entra no seu primeiro êxtase. Eles percebem que algo diferente está acontecendo, imaginam que a doença está voltando, a levam para sua cela, e a partir daí ela passa a ter visões. Passa a ter visões seguidas. E aí já com Cristo aparecendo para ela e dizendo que ela tinha algo a fazer diferente de tudo aquilo que ela estava fazendo até agora. E que ele finalmente tinha conseguido ter acesso à alma de Teresa para poder dizer isso a ela com todas as letras. Vamos respeitar, é claro, as percepções da época, a cultura da época, mas o que eu estou dizendo para vocês é que naquele momento a figura, a pessoa de Jesus e as tradições espirituais nos falam que é extremamente compreensível que Jesus estivesse tão presente, porque Teresa teria sido, numa encarnação anterior, a própria Maria Madalena. Então é compreensível essa aproximação de Jesus de tal forma perto dela. E ele, ao aparecer para ela aqui, ele
seguidamente depois, ele vai dizendo, você não tem que conversar mais com homens, você tem que conversar com anjos. Para que depois você volte a conversar com os anjos. E ela começa a ter êxtases, êxtases, êxtases. E o primeiro que recebe esse processo é o seu confessor, que não acredita e que arremete imediatamente à Inquisição e faz o primeiro movimento de sofrimento externo de Teresa. Voltam os êxtases, ela vai à Inquisição, mas já nesse momento com visões, e custa muito a ela ser entendida, até que o provincial, o geral da ordem dominicana, dá firmeza ao que ela está dizendo, diz, o que ela está falando é verdade. Ela está vendo, está sentindo Cristo. Primeiro momento em que a Inquisição se afasta e ela passa a ser considerada de uma louca a uma visionária, o que faz com que Teresa chame a atenção já aqui da Espanha inteira. Alguém que via Jesus Cristo não era muito comum. E alguém que estava vendo Jesus Cristo daquela forma, recebendo mensagens dele e transmitindo para as pessoas, menos ainda. Então ela passa a ser uma notícia na Espanha, e mais ainda, e muito mais, e melhor, para as suas companheiras do Mosteiro da Encarnação, porque imagine, uma popstar espiritual atraía para o parlatório muito mais gente. Então esse período de 3 anos, ela ainda continua frequentando o parlatório, apesar de já extremamente modificada no seu interior, já não é mais a mesma Teresa, e frequenta o parlatório por obrigação, mas cada vez mais instruída pelo Cristo a encontrar um outro tipo de caminho. E é o caminho, foi? O pretendente se foi lá atrás, aquilo ali ela já chutou no primeiro momento, mas ela continuou no parlatório. A gente fica com pena dele, coitado. Tadinho dele, ele estava tão animado, né? Mas o fato é que ela, aos poucos, vai se decidindo a se entregar a um amor de maior envergadura, a um amor mais poderoso. É um primeiro momento, ou seja, que é um traçar de um caminho muito interessante para todos nós. É difícil falar de Teresa. Quando ela, então, com 43 anos, vai sair definitivamente da encarnação, ela já está integralmente convencida de que a Ordem do Carmelo, da forma como estava, não era mais viável. Com todas aquelas fragilidades, com todos aqueles contatos com o mundo, e com todo o abandono do caminho espiritual interno, do caminho da oração, do caminho do encontro com o divino. Ela decide-se, então, a propugnar por isso, não encontra respaldo dentro da ordem. O que ela decide fazer, então, pura e simplesmente, é sair do Mosteiro da Encarnação e fundar um outro. Eu quero dar um doce para quem adivinha a resposta da priora, né? A prioressa, desculpa. Quando ela perguntou assim, posso sair? Vou fundar um outro? Claro que não. E ela, que já contava com vários amigos à sua volta, em toda a Espanha, faz um movimento, isso que eu quero mostrar, isso lembra muito certas passagens da Bíblia. Não sei se vocês já leram a passagem no Gênesis de Rebeca, quando faz com seu filho Jacó e Esaú uma trapaça divina para passar a primogenitura de um para o outro. Certas coisas, quando feitas dentro do espírito de união com o divino, são percebidas certamente de uma outra forma. O que Teresa é obrigada a fazer? Ela consegue em Ávila, numa rua muito ruim, estreita, já fora, nas cercanias da cidade, a doação de uma casa muito velha. Faz um acerto com o seu irmão e com amigos. Há uma coincidência, porque ela é mandada cuidar de uma rica senhora chamada Luísa de la Cerda, que era viúva e que tinha ficado extremamente debilitada pela morte do seu marido recentemente. Então ela é mandada pelo mosteiro para cuidar, porque ela fazia isso também, né? Ela era mandada e enviada a missões, geralmente em casas riquíssimas, em gente nobre, para poder fazer um atendimento espiritual no nome do mosteiro. Isso significava
ao reboque do que ela fazia, e fazia muito bem, porque ela, com a mediunidade que ela tinha, com essa ligação que ela já tinha com o divino, ela certamente ajudava e ajudava muitas pessoas. A reboque disso vinham muitas doações. Ela aproveita esse tempo, são 3 meses, para fazer um acerto, e seu irmão, que voltara da América com ouro, que chegava ao porto de Sevilha, faz com que esta casa velha seja reformada pouco a pouco, sendo preparada, e com o apoio no geral da ordem dominicana, que havia dado respaldo a ela quando ela tinha sido atacada pela Inquisição, ela propõe a reforma da ordem. Essa reforma da ordem pode parecer para a gente assim uma coisa que não tem muito significado hoje. Mas o que ela estava falando ali era basicamente você voltar ao espírito que levara a criação da ordem lá no Carmelo, lá hoje Israel, no Monte Carmelo, e que eles tinham vindo ao Ocidente trazendo uma proposta: renúncia total e entrega total a Deus, e a partir daí viver no mundo, ou viver pelo mundo, mas sempre com a premissa de entrega total ao divino. Isso tinha se transformado ao longo dos anos numa ordem quase que mundana, mas isso estava acontecendo com a ordem franciscana, isso estava acontecendo com a ordem dominicana. Havia naquele momento na Espanha um outro reformador do franciscanismo chamado Frei Pedro de Alcântara. E a gente, quando fala em Pedro de Alcântara, a gente lembra do nosso Pedro II, né? Todos eram Pedro de Alcântara. Mas Pedro de Alcântara foi um monge franciscano que viveu na Espanha, era um monge predicante e reformador, que fundou vários mosteiros e era considerado pelos espanhóis como um santo, até porque era, as histórias sobre ele, sobre os efeitos físicos que ele trazia eram impressionantes. E quando chegava numa cidade, chegava sempre respeitosamente. Desculpe, ele chegava sempre respeitosamente, mas era extremamente respeitado e acolhido como quando chegava um santo naquele tempo. E Frei Pedro, que era um reformador da ordem franciscana, naquele momento em paralelo, quando Teresa resolve, então, aos 42 anos, a casa pronta, fugir do mosteiro, ela e mais 4 outras freiras, para ir para São José, apoiada pelo geral, e buscando uma autorização do bispo da cidade para que assim ela fizesse, fundasse um outro mosteiro, o que ela chama da regra reformada, ou do retorno à regra original. E por... Ela devia ser, aqui diz a Rosa que ela devia ser ascendente aquário, mas ela é um modelo para a gente fantástico, porque o que ela fez? Ela saiu com as 4 freiras, montou uma coisa toda ali que ninguém sabia, foi para lá e segurou a barra para ver o que acontecia. E vocês não vão imaginar, ou vão, o que aconteceu, que veio em cima dela. Não foram só as monjas do morteiro, foram mosteiro. A vontade era que viu o morteiro. Gente, se vocês olharem, a gente não tem tempo aqui para falar. Mas as coisas que fizeram, quase que invadiram o mosteiro, chegaram, enfim, juntou-se os homens da cidade como se tivesse feito uma afronta à cidade de Ávila. Quem salvou-a, e isso eu falei dele, foi o Frei Pedro. E chegou em Ávila, ele já conhecia, e disse assim: cara, isso é completamente errado. A gente está tratando aqui de alguém que está tentando amar a Deus, está tentando reformar uma regra para que se aprenda a servir a Deus como se deve servir. E não ao contrário. Tanto que o nome Carmelitas Descalças vem exatamente desse fato de que, voltando à regra original, elas eram proibidas de usar sapatos. E aí, só para vocês terem uma ideia do que acontecia ali, não podia ter renda. Quando que não poder ter renda? Você não podia receber esmola, você não podia receber donativos, dados, a única coisa que elas faziam era, isso começou no Mosteiro de São José, elas faziam alguns trabalhos manuais e tinham um torno, que era uma roda, né, com uma madeira, que circulava uma parede vazada, e de um lado aqui de dentro elas pegavam os trabalhos, elas faziam, botavam para fora e ficavam esperando. Se alguém quisesse chegar ali, levar aquilo, deixar ovo, comida, dinheiro, deixava.
senão elas ficavam em jejum. Gente, isso é confiança em Deus. Não saíam, porque elas não podiam sair. A regra diz clausura. Né? Então, elas ficavam ali, faziam aqueles trabalhos, deixavam ali e confiavam. Então, um dia chegavam coisas enormes, outro dia não chegava nada, e foram indo. A essas 4 monjas se juntaram mais outras que fugiram também. E aí a grande virada, né, na história de Teresa é uma nobre chamada, não é a Luísa de la Serra, essa vai entrar depois, mas o nome está fugindo aqui, deixa eu ver se eu pego lá para depois, mas não importa o nome. Essa era uma nobre extremamente Ana Dávila. Ana Dávila era filha de João Dávila, um dos homens mais ricos da cidade, talvez mais respeitados. Aí um dia para na porta do mosteiro de São José um cortejo de 15 carruagens. Em 14 delas estavam os pretendentes nobres de Ana Dávila, que além de tudo era belíssima. Ela tinha marcado um encontro com todos eles na porta do mosteiro sem dizer o que ia acontecer. Na 15ª chega a Ana com os seus lacaios, com toda a sua riqueza, os seus vestidos, as suas joias, para na porta dele assim: olha, eu quero comunicar a vocês que eu estou entrando hoje na ordem das Carmelitas Descalças e agora não deu tempo de que ela correu. Pega. A porta abre, ela entra para lá para dentro. Ali mesmo ela recebe a tonsura, é tirada dos seus vestidos, o padre Julião, que já era o confessor da ordem, a admite. E a entrada de Ana Dávila, filha do mais rico comerciante, faz o mesmo efeito que para Francisco de Assis fizeram a entrada, por exemplo, de Frei Bernardo da Catedral. Isso muda, né? A entrada de uma rica como aquelas no convento das Carmelitas Descalços. Então, o respeito, a admiração do povo passa a ser maior, porque eles começam a chegar pedindo a Teresa que ore pelos doentes, ou pedindo a Teresa que, eventualmente, que aí ela, a regra da clausura, mas ela começa a perceber e começa a ser, vamos chamar assim, instruída pelo próprio mestre, de que o que ela tinha que fazer era espalhar esse espírito novamente, porque a religião precisava de uma renovação, senão ela ia afundar. O que Frei Pedro estava fazendo na ordem franciscana, ela tinha que fazer na ordem do Carmelo, e que ela precisava ser forte para isso, porque não se resumiria a São José a obra dela. Nós estamos falando, né? Ela saiu de 43, é isso? Então vamos colocar aqui, entre a consolidação de São José de Ávila até a fundação do primeiro mosteiro fora da cidade, vamos colocar aqui mais 7 anos. Então nós vamos ter uma mulher com 50 anos, saindo, depois de decidido o fato, aqui ela já admirada, aqui ela já respeitada, já tendo um grau de liberdade maior para trafegar na própria Espanha, sai e vai para uma cidade chamada Medina del Campo, que vai ser o local de fundação do primeiro mosteiro carmelita fora de Ávila, dentro do espírito dessa ordem renovada. Agora vocês pensam que ela saiu com tudo certo? Não, doaram uma casa lá, vamos embora. Botou todo mundo nas carroças, ela, o padre, mula, e andando pela Espanha, que tem um relevo que não é um relevo amigável, em estradas que não mal existiam, chega em Medina del Campo e chega lá a igreja toda armada contra ela. Chegou essa mulher aqui para complicar a nossa vida. O que ela faz? E mostram para casa. A casa estava toda furada, teto, desabando. Chegamos na nossa casa, vamos embora, todo mundo para dentro. Qual é o nosso espírito? Confiança absoluta em Deus. O que nós temos tentado provar? Isso. Então vamos continuar fazendo. Mas como é? Não importa, o que dá para começar a fazer? Aí elas mesmas começaram a mexer no telhado, mexer aqui, mexer ali. No dia seguinte, sem que tivesse se pedido nada, sem que elas tivessem movimentado nenhuma ida a lugar nenhum para fazer algum pedido, começa a chegar um
um baldinho de terra, outro de cimento, algum com tijolos, um que sabia mexer. Em breve tínhamos um exército de pessoas reparando esta casa, que vai se transformar então no mosteiro de Medina del Campo, onde Teresa fica, e é a sua primeira fundação. E logo uma fila de pretendentes da cidade chega para ser admitida no mosteiro. Bom, gente, esse é o primeiro movimento que vai levar ela agora com 50 anos. Ela vai morrer ou desencarnar com 67. Então, alguém dos 60 aos 67 vai fazer uma obra que a gente olhando parece inumana, de fundação de 17 mosteiros em toda a Espanha. De Medina del Campo a Toledo, de Toledo a Valladolid, Valladolid a Sevilha, de Sevilha a... Enfim, aí vamos começando a contar as histórias todas. Vocês imaginem, Burgos, Granada. Aliás, em Granada, o mosteiro fundado em Granada, porque aí tudo bem, é uma maravilha, né? Aqui que a coisa fica mais dura, fica pior, porque a partir daí, esses mosteiros fazendo sucesso começam a levantar o que foi o seu derradeiro e pior inimigo, e que usou de todas as formas para impedir que isso acontecesse. Quem é? Dá para a gente adivinhar, a sua própria ordem. A própria ordem dos carmelitas e das carmelitas, se achando ameaçada por esse tipo de fundação, e que se voltava ao contato íntimo com Deus, e que se abria mão de rendas, que se depositava uma confiança absoluta num movimento de busca da divindade para que depois as coisas viessem, a ordem se transforma numa inimiga cruel e sorrateira, porque já não podendo mais fazer, tentou-se uma ida à Inquisição, nesse intervalo. E aí Teresa, que já estava naquela vivência dos êxtases de uma forma poderosa, quando vai para o tribunal, fica em frente do inquisidor, ela olha para o grande inquisidor e ela entra em êxtase, e quando ela entra em êxtase, ela vê o mestre, em vez de ver o inquisidor. Aí, ela não falou nada, ela não deu uma palavra em sua própria defesa, ela só teve essa evidência e estava em oração. E ela olha o mestre com um olhar severo para todas as outras pessoas e olhando para ela sorrindo. Quando ela acorda do êxtase, volta ao grande inquisidor e ele chega para dizer: saiam vocês todos daqui para fora, porque essa mulher é uma santa e não fez nada para ninguém, ao contrário, vocês não têm tempo de não ver vocês mais aqui, senão os punidos serão vocês. E aí, essa tentativa com a Inquisição, que foi a última, frustrada, passou a ser substituída pela calúnia. Diziam, imagine o seguinte, essa mulher começa a rodar a Espanha ao lombo de mula e com um grupo de freiras e de homens. Calúnias de todo tipo, desde que ela tinha amantes, né? Padre Graciano, que era o seu geral, e alguém que por tanto amor a ela causou muitos problemas, porque fez um movimento que foi a sua grande perturbação final, porque começou-se a achar subterfúgios, achar detalhes para poder atacar. Primeiro, a calúnia, né, dizendo que ela era amante de Deus e o mundo. Segundo, de que a sua intenção era, na verdade, ao contrário do que ela dizia, ficar rica, acumular posses, que ela estava fazendo isso por fora, ela roubava isso. E aí ela ria, ela dizia assim: bom, quem que vão me acusar mais? Um dia que, né, foi chamada, ela apelou o Papa. E o Papa, depois de muitas idas e vindas, porque aí tinha detalhes jurídicos, como tem hoje, né? Uma das coisas que eles pegaram, por exemplo, Padre Graciano, seu arroubo, determinou a fundação do convento de Granada. E na bula papal, a Andalucia não estava citada como um local onde se podia permitir a fundação de mosteiros. Só que o padre, naquela, né, vamos fazendo, conduz a fundação de Granada, criou um mosteiro, nesse momento já com carmelitas homens, eu vou contar a história deles agora, estou indo um pouquinho voltando. Nesse momento, quando ele funda, os caras falam: opa, ela rompeu a bula papal, não podia fundar na Andalucia. Outro processo, outra ida, e aí esse processo a leva ao próprio rei Filipe II. Ela, naquele momento, como Paulo de Tarso fez, vejam como é interessante a gente viver a vida em harmonia, e aí já estamos entrando na história da modelagem.
a história lembra um pouco a história do Krishna, com Arjuna. Ela que em todos os momentos, ela simplesmente abdicou de qualquer ato externo para se defender, ou para buscar rendas, ou para buscar donativos, uma confiança absoluta. Naquele exato momento, ela percebeu que ela precisava agir. O que ela fez? Apelou ao rei. E amigos que tinham a levaram a Filipe II, e conta a tradição de que ela chegou lá, né, ela já estava naquele momento com 60 anos, já tinha tido alguns ataques de natureza circulatória, já andava com bengala. Aí ela chegou perto do rei e falou assim: então, majestade, essa aqui é a freira tão odiosa que dizem que faz tanto mal às pessoas. Será que o senhor concorda com isso? E disse que ele olhou e falou assim: o que você quer de mim? Assim, não, eu só quero que o senhor deixe trabalhar, porque isso ele já tinha os livros dela, o livro da vida que ela tinha feito. Filipe II adorava esse livro. Então o que ele fez foi simplesmente dar a ela autorização para continuar, e aí sim, os últimos anos da sua vida são livres das perseguições exteriores. Mas, gente, nós estamos falando aqui né, dos 18 aos 62 anos. Né? Então animemos-nos. Animemos-nos todos. Porque vale a pena insistir. Os processos de Teresa são extremamente práticos, porque ela foi alguém que soube, nos períodos da vida toda, subir às alturas, e nós vamos ver como e porquê, e voltar ao mundo. Isso, se a gente vai olhar, ela era uma zen budista vivendo dentro do catolicismo. Ela optava pelo silêncio todo o tempo, mas quando tinha que falar, ela falava como alguém que voltou para o mundo. Não sei se vocês já leram ou já viram aqueles 10 movimentos do zen que chamam-se o pastoreio do touro ou do boi, em que o iniciado vai, no primeiro momento, vencendo a si mesmo, e vai vencendo em 10 etapas, e na última, quando ele já está completamente unido a Deus, ele vira uma pessoa comum e volta para o mercado para distribuir aquela graça infinita que está dentro dele. Teresa fez isso. Então, naquele momento, era alguém que estava mobilizada pela graça, completamente unida a Deus, e livre, pois ficou, depois de Filipe II, das perseguições exteriores, vai cumprir dos 60, 62 mais ou menos, aos 67, o que eu reputo como a parte mais importante da sua vida, que é onde ela nos deixa o seu grande legado. Nós havia deixado o legado de obras exteriores, eram mosteiros que estavam ali, ela saía e voltava para visitar os outros que ela tinha fundado. Tem um, e aí são as histórias engraçadas dela, né? Ela fundou um mosteiro em Pastrana. E lembra daquela viúva Luísa de la Selva? Ela também entrou na ordem depois. E havia uma outra nobre que tinha muito dinheiro que competia com Luísa de la Selva. Chamava-se Ana Éboli. E Ana Éboli, com toda a pompa e circunstância, resolve se filiar à ordem carmelita em Pastrana. E vai, carregada com as suas carruagens, com seus lacaios. Então dizem que ela tinha um modelito de burel para cada hora, um para as batidas, outro para as primas, outro para o refeitório, todos cuidadosamente remendados. E tinha serviçais dela que na hora do almoço serviam o prato. E tinha tudo aquilo, e entrou no mosteiro e resolveu fazer. Aquele mosteiro, enfim, a casa dela. E a Teresa, lá nessa época em Toledo, que era a cidade que ela muito gostava de estar, especificamente fora de São José, o mosteiro preferido dela era o de Toledo, e esse de Medina del Campo, que tinha sido a sua primeira fundação. E ela, em Toledo, soube disso, o que ela fez? Ela foi, peraí, a madre escreve, né, superior, que estava acontecendo uma coisa, tinha entrado uma mulher, que usava uma coisa para cada uma, dava ordem para todo mundo, se achava que era rica. Aí ela chega e fala: o que é isso? Aí a mulher vira e fala assim: não se meta nesta casa, que quem manda aqui sou eu, assim. E todo mundo aqui, por quem manda sou eu, obedece às minhas ordens. Ela vira e fala assim: você está profundamente equivocada. Esta casa aqui é do Senhor e todos nós obedecemos às ordens dele. Então, você, a partir de agora, ou você vai cumprir, tem que cumprir, ou você sai. É claro que a mulher saiu. Mas ela não abria mão do seu processo de acreditar naquilo, e aquilo era o que ela tinha que fazer sem
sem nenhuma concessão quando isso tocava a substancialidade das coisas. Mas, ao contrário, também concedia. O jejum era uma regra. E aí tem uma história muito engraçada, que um dia, nessas andanças dela, ela chega numa cidade, é recebida, então, agora já com todo o acolhimento por uma pessoa muito rica, e servem a ela e as suas monjas um belíssimo banquete. Ela senta, estava montando a fundação de um mosteiro, e aquele banquete estava o seu prato predileto. O prato predileto em Cacilha até hoje que é a perdiz. E a perdiz de uma forma extremamente apetitosa oferecida à sua frente. Quando puseram o prato, as monjas ao seu lado devem ter esticado aquele olho assim, falando assim: o que ela vai fazer agora? Estamos num período de jejum. Então ela para, olha para elas assim, e fala assim, diz que ela é extremamente espirituosa. Ela assim: vocês não entenderam a regra. Quando é oração, é oração. Quando é perdiz, perdiz. Os outros comeram. Eu adoro essa regra. Quando a gente vai encontrá-la nessas andanças, os fatos e os folclóricos acontecem a todo tempo. Ela um dia, numa cidade, correndo e saindo para montar a sua mula para sair, ela puxa o hábito para subir. Quando puxa o hábito, fica disposta a metade da perna. E ela era muito bonita, devia ser bonita também. E aí alguém que estava perto fala assim: madre, mas que belas pernas. Ela para e fala assim: pois olha aqui, olhe bem, que vai ser a primeira e a última vez que você vai ver. E temos outras histórias. Uma vez uma pessoa manda uma carta para um padre que a tinha recomendado a uma cidade, dizendo assim: você mandou aqui alguém para comprar um terreno para fazer um mosteiro e essa pessoa era uma freira? Você está enganado, você não mandou uma freira, você mandou um homem daquele de barba. Porque ela era extremamente dura. Quando chegava para fazer as coisas, ela tomava as atitudes que tomava, negociava como ninguém. A ascendência dela devia dar uma força danada para o pessoal no bom sentido, e fazia isso tudo acontecer com uma tranquilidade absoluta. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar, mas incluindo nas anedotas, quando Teresa já está em São José, nos anos que ela passa ali, ela é visitada por dois. Um dia chegam ela procurando para falar com ela, dois frades. Ela: tá bom, vou receber. Chegam dois frades, um chamado Antônio de Heredia, 1,90 m, bastante robusto, extremamente impressionante, e um outro mais baixo, chamado Juan, bem mais baixo, batia no peito assim do outro, veio na cintura. Ela olhou aquilo, viu, e eles chegaram para ela dizendo assim: olha, nós estamos aqui porque nós estamos querendo, vendo a sua obra, fundar uma ordem carmelita descalça masculina. Ela não acreditou. Aquilo era um sonho que ela acreditava, que ela achava impossível. Para ela mexer com a ordem feminina já era algo mais. Então ela não tinha nenhum plano na sua cabeça de criar uma ordem masculina. Mas naquele momento, aquela conexão com o divino estava sendo apresentada a ela de uma forma confirmar todo aquele processo interno que ela vivia. E aí, ela, surpresa com aquilo, entabula uma conversa com eles, entabula mais encontros, e realmente os dois, com a ajuda dela e depois com o apoio da igreja, com o apoio do geral da ordem, fundam a ordem masculina, que vai criar muitos problemas. Também, aquela coisa que eu contei aqui, da Inquisição, das calúnias, isso vai entrar aqui, a fundação da ordem masculina, que se faz quando ela tinha fundado apenas 2 mosteiros, Medina del Campo e Valladolid. Toledo também. Ela, quando viu aqueles dois e gostou e deixou que a ordem fundasse, escreveu assim: o Senhor me surpreende a cada dia. Ele, na verdade, não pode deixar de ser louvado, de ser amado, porque louvado seja Ele que me mandou para fundar essa ordem 2 frades. Não, na verdade 2 não, me mandou 1 frade e meio. Só que ela viu que aquele meio frade
depois com o tempo, valia bem mais do que aquele outro que era um. Esse meio frade, esse Frei Juan, veio a ser conhecido certamente por todos nós, como um grande místico do Ocidente, seu companheiro de todas as horas, e que se soma a ela a partir daí, é um respaldo fantástico. Ele tinha 35 anos a menos do que ela, quase, veio a se tornar conhecido como Frei Juan de la Cruz, ou São Juan de la Cruz, São João da Cruz, o grande místico que acompanhou a caminhada de Teresa daí até o final da sua vida. Esse misticismo, que ao mesmo tempo tem esse reflexo prático, é onde a gente tem que lançar modelos, e é isso que eu quero agora focar um pouco mais com vocês. Só para contar, finalizar essa história, com 67 anos de idade, já muito doente, ela se recolhe. Na verdade, ela já havia se recolhido antes em Toledo, mas ela estava de passagem na cidade de Alba de Tormes, onde havia um convento fundado logo no início da sua caminhada, e muito doente ali, em Alba de Tormes. Ela fica em cama, depois em coma, e vai desencarnar, não por coincidência, no dia de São Francisco de Assis, 4 de outubro do ano de 1582. Não por coincidência, a igreja optou por essa data por uma pessoa que estava muito cheia de santo já naquela época, por fazer dia 15 de outubro. Mas a desencarnação dela foi no dia 4, em Alba de Tormes, e aí as coisas mais inusitadas, porque houve uma disputa ferrenha entre Ávila e Alba pelo corpo. O corpo foi roubado 2 vezes. A primeira pelos avilenses, como é que se chama esse espanhol? Eu não sei quem é o espanhol que está aqui, você viu? Eles roubaram o corpo e levaram para Ávila. E depois o corpo foi roubado de novo e levado para Alba, onde ele está até hoje. Ele continuou em Alba e fez os seus milagres, como todo o corpo de santo naquela época. Era através desse instrumento que a espiritualidade se manifestava, curas e mais curas e mais curas, e perfumes que saem até hoje. As pessoas que vão a Alba sentem esse perfume, que sai permanentemente do seu corpo de Teresa. E nós estamos em frente, então, de alguém que conheceu perfeitamente a união divina. Isso é que nos interessa. O trabalho foi esse. A partir do momento que ela encontra e conhece o Cristo, ela percebe uma coisa. E para ilustrar, a gente vai ler alguns dos seus escritos. Porque ela se descobre poeta, porque a poesia é a única forma de expressar essa ligação com o divino. E depois se vê uma grande escritora por obrigação da Inquisição, primeiro com o Livro da Vida, que ela nunca pensou. Ela escreveu para os inquisidores. Depois ela escreveu um outro chamado Caminho da Perfeição para as suas monjas, de modo a orientar as suas monjas a seguir esse caminho. Sempre com uma seta apontando. Busque primeiro a sua união com o sagrado, com o divino em você. O resto vem de acréscimo. Ela seguiu essa regra à letra. E experimentou de forma prática, porque a forma prática é nós olharmos a vida dela, e eu recomendo que vocês, se tiverem interesse, procurem livros onde se detalhe isso, que a gente não pode fazer aqui, com as lutas que ela passou, com a dureza que ela enfrentou, primeiro com seus ataques mediúnicos quase mortais na adolescência, que a levavam ao desespero, ela queria morrer. Depois, com a expressão da sua mediunidade, ela leu as Confissões de Santo Agostinho, e a partir das Confissões de Santo Agostinho, ela começa a se achar uma pecadora, e só vai deixar de perceber isso no final, quando Cristo mostra a ela a natureza verdadeira do amor, e que aquele amor que ela tinha quando adolescente era uma expressão desse mesmo amor e, portanto, não estava regido pelo pecado. Ela custou entender isso. Mas no final ela vai e entende, mas mostra quanto então esse amor podia ser expresso da forma que fosse, sendo e desde que baseado e enraizado nessa ligação com o Altíssimo. O último livro que ela escreve, e é o livro que fala, como que resume essa busca, e que é se nós olharmos aquele livro e puséssemos a autoria dele num místico oriental qualquer, num sufi, num hindu, qualquer um dos mestres orientais,
ou qualquer um sábio que houvesse, a autoria seria a mesma, porque esse livro chamado Castelo Interior ou Moradas, ela o escreve em 4 dias. Ou seja, e diz, escreve também, quero deixar claro que tudo que está escrito aqui não pertence a mim, porque isso é uma manifestação do Espírito. Eu não tenho capacidade para escrever isso, e tampouco tudo que está escrito aqui pode ser algo que a minha palavra ou o meu entendimento tenha articulado. E as freiras ao lado dela testemunham que ela ficava em transe, a folha de papel em branco, ela olhando para o nada, e quando ela chegava, a folha já estava toda escrita. Então, esse livro, Castelo Interior, Moradas, é um tratado de mística profunda, com relação total com a nossa realidade, porque ela usa uma alegoria, na verdade 2. Isso daqui teria dado a ela a Inquisição e a fogueira, certamente, se tivesse acontecido antes na sua vida. Naquele momento já não. Foi interpretado como realmente uma mensagem que vinha do divino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Círculos mal feitos. O que ela dizia? Nós somos um ser que, na verdade, acreditamos estar fora de nós mesmos. E o nosso ser verdadeiro é como se fosse um castelo. Mas a maior parte de nós, tão ligada está à vida física, tanto se identifica com os fatores físicos, com as coisas físicas, com os movimentos físicos, com as causas físicas, com os sentidos físicos. É tal essa identificação que esse castelo ele continua como um castelo fechado e murado, porque o nosso eu se parte, entre aspas, e se posiciona aqui, ao redor. E esse se posicionar ao redor, apesar dela não falar em nenhum momento, como não acreditar, nem poderia em encarnação, ela deixa entender que nós passamos a nossa vida circulando aqui como se estivéssemos numa roda. Ora bem, ora mal, ora ricos, ora pobres. Né? Se isso tudo pode acontecer no intervalo de uma vida, a gente pode depreender que nós vivemos assim o tempo inteiro, aguardando aqui a entrada nesse castelo. Esse castelo, na verdade, somos nós mesmos. E ela vai categorizando e fazendo alegorias dessas moradas como um caminho progressivo que você sai do primeiro muro do castelo e vai entrando nos chamados os salões ou nos ambientes progressivos até o que ela chama de um encontro final. Vou antecipar aqui o caminho, onde se realiza o esponsal da alma com o Criador. É muito interessante que, apesar de católica, os católicos fazem essa ligação de Jesus com Deus de uma forma, né? Assim é a teologia católica, ele identifica Jesus com Deus de uma forma inseparável, inquestionável. Ela faz uma identificação aqui, como estou dizendo, muito mais parecida com as visões orientais. Ela fala em Jesus aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta morada. O encontro com o Mestre se dá aqui, e depois ela vai abrindo mão de, sutilmente, de identificar isso de uma forma corporal, e o Criador aqui é nominado, o esponsal da alma com o Criador faz com que os dois se transformem em um. Isso é literalmente escrito no livro. Vocês imaginam a coragem de alguém no meio do século XVI, na Igreja Católica, escreveu isso. Isto ser aceito. O que ela diz, então? Uma coisa que ela preconizava desde sempre, e foi um dos grandes movimentos espirituais que a Teresa fez já desde lá do início, era que a oração não podia ser, de forma nenhuma, a oração superficial e vocal, como ela chama, feita como quem está se livrando de um encargo. Né? Ah, está na hora da oração, da prima, olha aqui. O que estava acontecendo
e espalhado pela Igreja Católica como se fosse alguma coisa. Eu fiz aquilo, cumpri a minha obrigação com Deus e acabou. Ela diz o seguinte: você pode até ter oração vocal, mas a grande oração, que é a oração do silêncio, e o silêncio nos fala direto ao Criador, ela tem que ser atingida porque somente ela nos conecta com o divino num grau final. É claro que a gente precisa da oração vocal, mas eu preciso da oração vocal com a consciência de que estou fazendo isso em conexão com o divino. Aí eu entro na primeira morada, onde a oração vocal está aos poucos e passando da segunda e chegando à terceira morada, essas 3 moradas que ela chama de exteriores. A oração vocal vai sendo cada vez mais irrigada pelo Espírito do Divino e cada vez mais entrando dentro de nós com um significado, porque a gente reza, mesmo que a gente reze concentrado, eu até brinco aqui, vamos dar o exemplo do Pai Nosso. Ainda que eu não repita o Pai Nosso mecanicamente, que eu faça na maior das concentrações, se a gente reza o Pai Nosso e olha para cada frase daquelas e se questiona, ele acabou. Questiona. Acaba assim. Se a gente olha para cada frase daquelas e se questiona se o que está sendo dito ali se reflete em mim, eu acho que a gente toma um susto. Vocês querem ver? Vamos recitar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vamos parar aqui nessa frase. Nós não temos a mínima noção do que nós estamos dizendo quando a gente fala seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É lógico que o primeiro momento é de rendição, mas quem de nós está rendido a essa vontade? E, num segundo momento, é a percepção de que a rendição não significa entrega, nem abaixar a cabeça, nem a resignação passiva. Porque senão não continuava. Ok? Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Começando com a terra, mas falando dos céus também. Ou seja, direcionando para nós de forma direta a responsabilidade pelos movimentos divinos. Começar de nós, para que a divindade se manifeste em nós. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia, o nos dás hoje. A nossa dúvida é cruel sempre em relação a isso. Aí vem um, que é mais... Vamos lá. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, quando a gente ora, mesmo com a oração vocal concentrada, ela não tem reflexo ainda completo dentro de nós. O que Teresa propõe, então, que eu comece com a oração vocal concentrada, depois, entendendo essa oração vocal, vai cada vez mais me caminhando para os aposentos interiores desse castelo, aonde o mestre vai retribuindo esse nosso movimento com sinais cada vez mais claros dessa presença. Primeiro interiores, depois exteriores na nossa vida. Isso significa o quê? Todos nós temos lutas, todos nós temos desafios, todos nós temos angústias, todos nós temos dúvidas. E ela diz, essas 3 primeiras câmaras são aquelas em que ainda é permitido, na linguagem dela, o demônio ou as influências externas entrar. Os exércitos invasores entram aqui, então nesse caminho, nessas 3 ainda nós somos submetidos a influências externas, que não foram outras senão aquelas que nós mesmos plantamos, porque a gente só colhe aquilo que plantou. Então quando vem algo externo, é porque ou eu estava aqui fora passeando, ou eu estou entrando aqui para dentro e ainda estou colhendo. Mas ela diz, insiste, mergulha, ora mais, compreende mais, não abandona a oração vocal. Se você puder estar nesse estado cada vez mais no silêncio dentro de você a cada dia, de forma que você vá sendo perfundido pela oração. Isso significa que você passe a refletir
a sua natureza divina, onde você não fala mais nada que seja contrário a esse conceito de amor incondicional. Então, portanto, você não está mais caluniando, você não está mais julgando, você não está mais condenando, você não está mais movimentando as forças do mundo, olhando para você mesmo, mas paradoxalmente olhando para o seu eu verdadeiro. Da quarta câmara em diante, é mais e mais e mais presente esta certeza de que a alma e Deus são um, até que na quinta e na sexta, ela difere em 6 e 7, uma diferença sutil, porque ela diz: eu faço uma diferença entre 6 e 7 apenas para dizer que existe ainda um estado, o sétimo estado, ou o sétimo aposento, onde se dá o casamento divino de Deus com a criatura, é inominável. Então, a definição do sexto é equivalente à do sétimo, só que o sétimo é um grau a mais de silêncio. Ela diz: é necessário ser experimentado. Ele não pode ser ensinado, ele não pode ser definido. Aliás, como nenhum dos outros aqui, a não ser o primeiro a dizer: atenta para os teus movimentos e vai começando a entrar no seu próprio castelo. Durante que você entra nesse castelo interior, você vai ascendendo as câmaras divinas até que você encontra na sétima a certeza de que você jamais esteve fora dele. Mais Zen do que isso é impossível. O Zen diz: quando você se ilumina, você percebe que você jamais saiu de dentro do divino. Você não precisou de caminho nenhum. Caminho você fez apenas para saber que esse caminho já era algo real e presente, você só precisou descobrir. Ela vai a isso e nos fala, portanto, do inominável, e sublime amor. Tudo para ela está baseado nessa palavra, porque ela vivenciou isso com intensidade. Ela soube viver o amor em todos os seus graus. Apesar de nunca ter expressado esse amor físico em plenitude, de ter se direcionado para esse tipo de conhecimento, ela fala, e toda a linguagem dela, a tal ponto ela é uma linguagem amorosa, que os psicólogos posteriores, inclusive Freud, vão analisar certas figuras usadas por Teresa como repressões sexuais. Há uma grande passagem da sua vida que se dá num primeiro momento, logo quando sai aquele momento de ataques espirituais, quando ela passa a ter as suas visões de êxtase, que ela passa a ser condenada, ela vê um anjo. Existe hoje em Ávila, na cidade de Ávila, uma estátua feita em homenagem a esta figura, feita, se eu não me engano, não sei se é por Donatello, não sei qual é um dos grandes escultores da época, não me lembro se é Donatello, posso estar errado. Mas o anjo aparece a ela com um dardo de fogo e faz movimentos de entrada com esse dardo no seu coração, e ela descreve isto como um amor sublime, como algo que, ao mesmo tempo que trazia dor, trazia um êxtase inimaginável. Isso foi visto de uma forma tacanha, como pura e simples repressão sexual, quando estava ali em jogo a sexualidade no seu mais alto nível. Porque a força sexual é a força divina, nunca foi outra, apesar de nós não termos entendido isso até hoje, e termos dela abusado. Então agora, eu vou ler algumas coisas dela, para que a gente possa entender a grandeza dessa alma e a beleza dos seus escritos. Otto, me perdoa se eu vou tentar tomar essa ousadia. Quer ver, Teresa? A gente está lendo poesia. O meu professor está ali de muitos anos, então... Eu vou ler primeiro de vocês, para vocês, a descrição dessa cena que eu falei agora, nas próprias palavras de Teresa. Quando o céu baixava à terra nas suas visões,
quando o Senhor lhe falava, na sua revelação, diz o autor do livro. A profunda significação de todos os seus sofrimentos se tornava aparente. Transfigurava-se em felicidade celestial. Um dia, quando mal podia ela suportar aquilo tudo por mais tempo, aconteceu que, quando estava de joelhos em oração na casa de Dona Guilmira, Dona Guilmira era uma senhora de Ávila que a acolheu várias vezes na sua casa, quando ela tinha esses ataques no convento, ela recolhia a Teresa à sua casa. Foi muito importante também na formação, no suporte a Teresa na sua caminhada. Quando estava em oração na casa de Dona Guilmira, um anjo apareceu ao seu lado. Abre aspas para falar Teresa agora. Eu ouvi, escreve ela, junto de mim, em forma corporal, do meu lado esquerdo. Era de baixa estatura, mas excessivamente belo. Pela sua cintilante fisionomia, reconheci nele um daqueles espíritos da mais alta hierarquia, parecem ser um inteiro esplendor. Devem ser os que chamamos de querubins. Vi em suas mãos um comprido dardo de ouro. Na extremidade do ferro parecia haver um pequeno fogo. Esse me parecia que penetrava pelo coração algumas vezes e me chegava até as entranhas. Tão real era a dor, que me fazia dar elevados gemidos e, contudo, tão excessivamente suave, que não desejava que desaparecesse. Nenhum deleite da vida pode dar mais contentamento. Ao retirar o anjo o dardo, deixava-me toda abrasada de um grande amor de Deus. Tão confusa ficava eu com esta dor e felicidade ao mesmo tempo, que não podia compreender tal coisa. Contudo, é uma linguagem tão deliciosa de amor que se passa depois entre minha alma e Deus, que rogo a sua bondade que Ele queira dá-la a gozar a quem possa pensar que estou mentindo. Não ousou falar a respeito disto a Álvares. Álvares era o seu protetor, pois o seu esplendor era por demais caro e seu coração parecia o agudo e a desconfiança. Durante dias ficou totalmente absorvida por aquela sensação. Não falava a ninguém e evitava todo contato com os homens. Mas a felicidade enjaulada exigia expressão e encontrou-a em um de seus mais ternamente fervorosos poemas. O mais íntimo foi meu ser ferido, e maravilhas tais o golpe trouxe, que dúvidas não tenho de que fosse ele por mão divina desferido. Embora fosse grave o ferimento, pois mortalmente o dardo lhe atingira, com dor que igual ninguém jamais sentira, é dessa chaga que lhe tira dentro. Mortal. E como pode então dar vida? Dar vida? E como pode então destruir? Como pode curar após ferir? E a Deus fazer-me com mais força unida. Divina habilidade é de supor a essa mão, porque a lança é dirigida, que o inimigo atravessa e dá-lhe vida, curvando ao que deseja o vencedor. Vou ler mais coisas, né? Para a gente sentir um pouco de Teresa. E quero adiantar que a todos nós, família espiritual de Padre Pio, possui uma ligação com ele. Muita coisa aqui. Estou fazendo isso aqui, a nossa oração, tá? Porque isso aqui tem uma força espiritual absurda. Alma, buscar-te-ás em mim, a mim buscar-me-ás em ti. De tal sorte pôde, amor, alma, em mim te retratar, que nenhum sábio pintor saberia, com tal primor, tal imagem estampar.
fosse por amor criada, formosa, bela, e assim em meu coração pintada. Se te perderes, minha amada, alma, buscar-te-ás em mim. Pois eu sei que te acharás em meu peito retratada, tão ao vivo tirada, que se te vês, folgarás ao ver-te tão bem pintada. E se acaso não souberes onde me acharás a mim, não vais daqui para ali. Se não, se achar-me se quiseres, a mim buscar-me-ás em ti. Porque és o meu aposento, és minha casa, morada, e assim chamo a qualquer tempo, se acho no teu pensamento estar a porta fechada. Fora de ti não há buscar, porque para achar-me a mim, basta somente chamar. Vou a ti sem demorar, e a mim buscar-me-ás em ti. Segundo poema. Toda me entreguei sem fim, e de tal sorte hei trocado, que é meu amado para mim, e eu sou para o meu amado. Quando o doce caçador me atirou, fiquei rendida, entre os braços do amor ficou minha alma caída. E ganhando nova vida, de tal maneira hei trocado, que é meu amado para mim, e eu sou para o meu amado. Atirou-me com uma seta envenenada de amor, e minha alma ficou feita una com o seu Criador. Eu já não quero mais outro amor, que a meu Deus me hei entregado. Meu amado é para mim, e eu sou para meu amado. Mais um. Vivo sem viver em mim, e tão alta vida espero, que morro, porque não morro. Vivo já fora de mim, depois que morro de amor, porque vivo no Senhor, que me quis só para si. Coração lhe rendi, pondo nele este dizer, que morro, por que não morro? Essa divina prisão do amor em que hoje vivo, tornou Deus o meu cativo, livre no meu coração. E causa em mim tal paixão, Deus meu prisioneiro ver, que morro por não morrer. Ai, que longa é esta vida, que duros esses desterros, esta prisão, esses ferros, em que a alma está metida. Só esperar a saída causa em mim tanto sofrer, que morro por não morrer. Eu acho que isso aqui basta para a gente perceber a grandeza de um Espírito, mas como ela diz, e nós temos a sua presença o tempo inteiro, depois de fundar essa ordem, deixou essa marca indelével, não só na cristandade, como todos aqueles que buscam essa união, ficar claro, e ela sempre diz isso. Dizer isso às suas monjas, continua dizendo isso. Disse isso uma vez através do médium Chico Xavier, em uma corporação feita na cidade de Pedro Leopoldo, que a todos nós era dado encontrar essa cintilância, porque a nenhum de nós era negado essa presença, ainda que nós não soubéssemos. E que nós deveríamos buscar isso todo o tempo e toda hora, andando pelo mundo como ela soube andar, mas em completa união com essa luz divina, como ela soube fazer. Então hoje eu queria deixar aqui conosco essa presença de beleza, para que ela sirva de farol também para nós, apesar de aparentemente distante no tempo, não perto de cada um de nós, pela semelhança das dores, exatamente que ela vive, viveu e da que nós vivemos juntos. Então, que ela receba hoje, nesse momento, o nosso amor, com certeza absoluta, está derramando sobre nós as forças da sua presença, sobre as nossas vidas. Apagar a sua luz, nossos 2 últimos minutos. Vamos fechar os olhos, vamos respirar profundamente.
receber. O que nós estamos recebendo aqui pode ser compartilhado por aqueles a quem amamos. Basta nos conectarmos a eles. E lembrar também daqueles que ainda não sabemos amar, daqueles que temos como nossos perseguidores. Teresa nos ensinou, seguindo ao modelo divino, que a melhor forma de nós nos livrarmos daqueles que nos perseguem é enxergar neles, como ela enxergou naquele inquisidor, a presença divina. Deus está em tudo. Se nós enxergamos nele essa presença, o mal se desfaz. O perseguidor mais cruel perde as suas forças. Mas desde que, de uma forma sincera, o amor esteja em nós. Mas que nesse momento, o amor de Teresa jamais nos abandonou, vibrando com alegria, com confiança absoluta, com firmeza, com a presença divina, nos reforce os passos. Que o nosso coração se transforme no caminho onde encontraremos o nosso castelo interior, câmara a câmara, até que Deus e nós sejamos uma só coisa, como está determinado desde diante dos tempos houvesse. Teresa, nós te agradecemos e ao mesmo tempo rogamos que a tua paciência, teu amor infinito continue nos acompanhando na jornada, que nós possamos ser despertos como tu és, como tu foste. Obrigado. Que cada um de nós leve conosco, leve consigo a tua presença aos nossos amados, que eles desde já estejam recebendo toda a plenitude. Que a paz nos acompanhe e viva em nós. Obrigado pela paciência que você teve até a próxima semana.